Pergunta rápida para vocês. Vocês acham que Alexandre de Moraes tem culpa pela taxação que os Estados Unidos está impondo no Brasil? Sim ou não? Vou comentando aí rapidinho, gente. O Alexandre de Moraes tem ou não tem culpa? E uma outra pergunta também que eu quero saber de vocês é se vocês apoiam, se vocês são a favor ou contra a PEC da blindagem, que inclusive teve pessoas de direita também votando a favor. E a direita parece que se dividiu sobre esse assunto. E eu quero saber de vocês. E olha só, Bolsonaro, aos 70 anos, acaba de sair aqui uma triste notícia para ele também. Mas, em meio a isso tudo, a gente vai trazer algumas outras informações. Moraes foi declarado culpado, inclusive deu ruim para ele também. Eu vou trazer para vocês do que se trata e muito mais. Então, fica comigo até o finalzinho, que tem muita reviravolta aqui hoje, gente. Tem uma notícia assim muito importante para trazer para vocês, várias notícias importantes, tá? Eu já começo a primeira aqui, antes só não esqueça de se inscrever no canal, ativa o sino de notificação e compartilhe o vídeo. Não esqueça mesmo de seguir para você continuar recebendo conteúdo, caso você se interesse por esse tipo de análise que a gente faz aqui, tá? E bora lá então trazer aqui para vocês as informações. Eu vou compartilhar aqui a minha tela agora com vocês do primeiro vídeo que fala um pouquinho dessa notícia triste aí para o Bolsonaro e que eu quero compartilhar com vocês aqui agora. Peraí, deixa eu só colocar o som aqui para sair a respeito do laudo do Bolsonaro que confirmou. Central de Brasília. Ele estava sob forte escolta policial, inclusive com a presença de um helicóptero fazendo o monitoramento aéreo. Dentro do carro, além do motorista, estava a ex-primeira-dama Michele Bolsonaro, que acompanha Jair Bolsonaro desde ontem. Foi ela quem o trouxe aqui para o hospital, passou a noite com ele e agora deixou o hospital rumo à casa deles, que fica a cerca de 15 quilômetros daqui, em uma região um pouco mais afastada da região central de Brasília. Eu estou nesse momento com um boletim médico atualizado do ex-presidente Jair Bolsonaro, um boletim assinado por toda a equipe médica dele. Peço licença para ler o texto. Diz o seguinte, abre aspas: o ex-presidente Jair Bolsonaro foi admitido no hospital na tarde de ontem devido a quadro de vômitos, tontura, queda de pressão arterial e pré-síncope. O texto continua: apresentou melhora dos sintomas e da função renal após hidratação e tratamento medicamentoso por via endovenosa. O laudo anatômico-patológico das lesões cutâneas operadas no domingo mostrou a presença de carnicinoma de células escamosas em 2 das 8 lesões removidas, com a necessidade de acompanhamento clínico e reavaliação periódica. Traduzindo, o ex-presidente Jair Bolsonaro, no domingo de manhã, veio aqui para fazer uma biópsia de manchas que ele tinha na pele. Foram extraídas 8 manchas e 2 apresentaram presença de células cancerígenas. Nesse momento, o advogado, aliás, o médico de Jair Bolsonaro, doutor Cláudio Birolini, ele explicou que essas células cancerígenas não são tão agressivas, mas também não são leves. São células ali na intermediária, que apresentam um certo risco. E por isso, o ex-presidente Jair Bolsonaro precisa fazer um acompanhamento médico periódico. Então, nós estamos falando de 2 situações. A primeira delas, que foi feito o exame, uma biópsia, no último domingo, onde 2 das 8 manchas extraídas apresentaram células cancerígenas. Isso despertou a atenção dos médicos, que vão começar a monitorar com mais frequência o ex-presidente Jair Bolsonaro. E agora nós estamos também falando dos refluxos e vômitos que o ex-presidente apresentou na tarde de ontem, que foi o grande motivo para a internação dele hoje. Então, em relação a esses vômitos, nós trazemos a informação de momento que ele já apresentou uma melhora, a pressão já está controlada, os vômitos também já estão controlados, e isso qualificou a receber alta. E em relação a essas células cancerígenas de média gravidade, Jair Bolsonaro vai começar a fazer um tratamento em torno desse sentido. O médico, doutor Cláudio Birolini, explicou que não tem necessidade dele voltar com frequência ao hospital, mas que ele não pode pegar sol, por exemplo, e precisa fazer as intervenções, porque pode resultar em algo mais grave lá para frente. Cerca de 10 minutos, o ex-presidente Jair Bolsonaro deixou... Só isso, né? Então, vocês viram aí essa matéria, né, que o Bolsonaro enfrenta mais uma triste notícia
porque o estado de saúde dele, o laudo já mostra, né, o problema. Então, o Bolsonaro enfrenta mais uma batalha, o Brasil inteiro está acompanhando, e por mais que a gente veja que isso é grave, né, é uma doença séria, ela é tratável quando acompanhada de perto. Então, o Bolsonaro já mostrou inúmeras vezes que não foge da luta, então vamos acompanhar aí de pertinho essa recuperação, esse tratamento dele, né? E para ver como ele não foge da luta, assim que ele teve alta, o Bolsonaro, ele já pediu ao STF para receber 4 aliados, tá, gente? Aqui saiu no jornal o Globo essa matéria, solicitações de visitas de 2 senadores e 2 deputados foram enviados ao Alexandre de Moraes, né? Então a defesa do ex-presidente solicitou. Seria o senador Marcos Pontes, do PL, o Esperidião Amin, do PP, os deputados federais Caroline de Tone, do PL de Santa Catarina, e Osmar Terra, do PL do Rio Grande do Sul. Então, aqui, os advogados do ex-presidente também solicitaram a troca de data de 2 encontros já autorizados por Moraes, que é do deputado federal Sóstenes Cavalcante, do PL do Rio, e o Rodrigo Valadares, do União de Sergipe. Inclusive, Valadares é relator do projeto que concede anistia aos envolvidos nos atos golpistas do dia 8 de janeiro. E o Sóstenes, ele é um dos principais defensores aí da proposta. Então, as visitas seriam para esse mês de setembro. Nós iremos acompanhar aqui, então, 2, como vocês viram, já foi autorizada, só que agora a defesa pediu essa troca de datas e a gente vai acompanhar aí, né, para ver essas outras 4 visitas, se ele vai autorizar ou não. Então, a gente vê um sistema que tenta isolar Bolsonaro a qualquer custo, como se quisesse arrancá-lo ali do convívio político, né, e até mesmo do social, mas mesmo ali sendo perseguido, censurado, limitado, Bolsonaro continua sendo o grande líder da direita brasileira, né? E sua força não está apenas nos seus apoiadores, né, gente? A gente vê que também na sua capacidade de inspirar aí milhões de pessoas que se identificam com a coragem dele. Então a gente vai acompanhar de perto. A gente vê que enquanto o Lula gasta bilhões em emendas e viagens para segurar o poder, o Bolsonaro, com a articulação, mostra que mesmo saindo do hospital, ainda é a maior preocupação do sistema, né? E tenta isolá-lo porque reconhece que ele continua sendo uma voz muito grande aí para muita gente, né, dentro do Brasil, que não aceita ser silenciado. Então a gente vai acompanhar isso de perto. E enquanto isso, por isso que eu perguntei para vocês logo no início do vídeo, porque agora o Moraes, ele virou um problema internacional, gente. Até os Estados Unidos já não aguenta mais. Um assessor direto do Donald Trump não poupou palavras ao falar do Alexandre de Moraes. Segundo ele, o ministro do STF já é visto como um descontrolado que ameaça destruir a relação Brasil-Estados Unidos. E aqui está o ponto central, né? Quanto até o maior aliado estratégico do país começa a cobrar explicações, é porque alguma coisa realmente está fora do controle. E o que antes parecia apenas um conflito interno, hoje ganha proporções internacionais. O Brasil vem ganhando sanções, o Moraes já acumula críticas por seu autoritarismo dentro do Brasil, agora coloca em risco a soberania nacional e a imagem do país lá fora. Então, os Estados Unidos, aqui veio a matéria através do jornal G1, onde o assessor, né, da Casa Branca lá, trouxe essa insatisfação. É um assessor do Trump, tá? Deixa eu mostrar só a matéria para vocês. Ó, o assessor do Trump diz esperar que o Brasil contenha o descontrolado Moraes antes que ele destrua completamente a relação com os Estados Unidos. Então, vocês viram aí, matéria da mídia, né? Tá ali estampado. E aí, enquanto isso, o Barroso lamenta a punição dos ministros do STF, né? Então, o STF tá preocupado, ó. Saiu no jornal Poder 360, Barroso disse ser injusto Estados Unidos punir ministros do STF. Ele diz que a condenação do Bolsonaro foi baseada em provas e não é justo, né, os Estados Unidos querer punir o Brasil, os trabalhadores, os ministros por causa disso. Então, ele deu esse posicionamento aqui. Eu queria, inclusive, saber a opinião de vocês, o que vocês acham em relação a essa situação aí do Barroso, porque o Moraes, vocês viram que ele está na mira e, mais uma vez, o Roberto Barroso tenta inverter a lógica da realidade, né? Ao afirmar que é injusto os Estados Unidos punir juízes do STF, Barroso esquece convenientemente que a verdadeira injustiça também
é o que vem ocorrendo aqui dentro do Brasil com o povo, com a democracia nos últimos anos. Então, ações arbitrárias, prisões políticas, censura, perseguição de adversários ideológicos se tornaram uma rotina. E agora a conta chega no cenário internacional. Então, os Estados Unidos não estão apenas punindo por capricho, né? Estão reagindo ao próprio autoritarismo que tem colocado aí o Brasil no radar mundial como exemplo de abuso de poder político e judicial. Então, quando um país que se diz democrático vê seus magistrados atuarem como verdadeiros líderes políticos, passando por cima da Constituição, da vontade popular, da confiança internacional, ela se abala, né? Então, o Barroso, ele se preocupar tanto com a imagem dos ministros perante os Estados Unidos, mas não demonstrar a mesma preocupação com a liberdade dos brasileiros calados, perseguidos, censurados, presos por decisões políticas, enfim, né, é meio contraditório. Então, a gente vê aí que, no fundo, o incômodo pode se revelar um medo, né? Medo de perder privilégios, viagens, conexões e da máscara cair diante do mundo. Então, a injustiça não está na resposta americana, mas na tirania exercida dentro de casa, né? Então, se os ministros da STF querem respeito, eles precisam começar respeitando a Constituição, o povo, a democracia, outros países, outras opiniões, né? Então é complicado. E agora, para encerrar, por isso que eu perguntei também sobre a PEC da blindagem, o que vocês acham? Olha só, o Kim Kataguiri trouxe aqui uma matéria. Esse é um dia que dá vontade. Peraí que eu vou tocando aqui, deixa eu compartilhar para vocês verem o vídeo que ele trouxe. Olha de só. Desistir. Eu acabei de chegar da Câmara dos Deputados, a gente votou agora a PEC da blindagem, votei contra, né, o texto que estabelece o seguinte: um deputado, um sujeito se elege deputado, ele mata uma pessoa, ele estupra uma pessoa, ele é um pedófilo, ele é um traficante, ele desvia dinheiro público. Para começar um processo contra essa pessoa, não estou nem falando de prender, falando para começar um processo, não estou nem falando de ter uma medida cautelar, não estou falando de busca e apreensão, não estou falando de apreensão de passaporte, estou falando para começar um processo criminal contra essa pessoa. Essa PEC determina que precisa ter uma votação secreta na Câmara dos Deputados, então você nem vai saber se seu deputado votou para prender ou para soltar vagabundo, para daí ele poder começar a responder o processo, né? E eu vejo gente, eu tô há 6 anos exercendo o mandato, eu vejo gente que estava participando de manifestação comigo em defesa da Lava Jato, pelo impeachment da Dilma, contra o Petrolão, né, na defesa do combate à corrupção, votando a favor desse texto. É muito desesperador, né? Primeiro, você trabalha muito numa casa que é pouquíssimo produtiva e que dá pouquíssimo resultado. Quando sai coisa boa, é coisa pequena. Quando sai coisa ruim, é uma tragédia, né? É uma coisa que me lembra até do que o Roberto Campos falava, né? Que quando a primeira vez que ele chegou no Congresso, ele pensou que estava lá para fazer o bem, né? Aí quando ele chegou lá, ele descobriu que estava lá para impedir o mal, que não tinha como melhorar as coisas, só tinha como desacelerar o desastre, né? E é o mesmo sentimento que eu tenho agora. Olha tudo que a gente passou, o tanto que a gente lutou, tudo que a direita fez, o quanto ela se manifestou, o quanto denunciou escândalo de corrupção de esquerda, do PT, o tanto que a gente foi perseguido, foi atropelado por um sujeito do MST, tentaram me matar, a Dilma colocou o Cardoso para fazer dossiê contra mim com 19 anos de idade, e a gente denunciando corrupção, para basicamente a gente institucionalizar a bandidagem com uma PEC que permite, por exemplo, que alguém do PCC dispute a eleição e com o voto secreto dos seus colegas nunca tenha um processo criminal contra ele, sendo um faccionado. É de causar desesperança. E ver gente ainda aplaudindo isso. E ver deputado falando com orgulho que está votando a favor disso. E com um eleitor que se diz de direita apoiando um negócio desse. Achando que tá certo eu blindar todo o centrão dos seus escândalos de corrupção com esse discurso vazio. Gente, eu acho que esse vídeo não precisa nem eu trazer minha análise, porque eu acho que eu faço das palavras dele as minhas. Agora eu quero saber de vocês. Comentem aí, vou deixar com vocês essa reflexão. Até o próximo boletim.